Mais um curso Silvio Guerreiro, limpeza profissional, definições, conceitos, noções básicas e produtos químicos. Neste curso nós vamos te ajudar a entender o que é a limpeza profissional. Nesse curso você vai entender a diferença entre limpeza doméstica e limpeza profissional, ok? O que você vai aprender aqui você pode também levar para dentro da sua casa, ok? Vamos lá então, obrigado por ter adquirido esse curso e você está no caminho certo, o conhecimento nunca é demais. Vamos lá? Então vamos lá. Antes de iniciar propriamente o assunto da limpeza profissional, a gente tem que entender o seguinte, que limpeza não é luxo, limpeza é uma necessidade muito importante. Por quê? O serviço de limpeza é essencial para a sociedade como um todo. Pois além de se tratar de condição básica para a saúde, olha que interessante, gera a sensação de conforto e bem-estar dentro dos ambientes limpos e higienizados. Então limpeza não é simplesmente limpeza. Limpeza é você transformar o ambiente, tornar ele próprio para a presença humana. É deixar o ambiente bonito, deixar o ambiente agradável. Ok? Então limpeza não é luxo, limpeza é uma necessidade muito importante para a nossa saúde também. Ok? Vamos lá! Já que nós estamos falando sobre limpeza, a minha pergunta para você é a seguinte: por onde devemos iniciar os trabalhos de limpeza dentro de um ambiente? Pensa bem, ó. Eu tenho que começar da parte mais suja para a parte mais limpa, tanto faz por onde eu começo, ou da parte mais limpa para a parte mais suja. Vamos lá, vou dar um tempinho para você pensar. Por onde eu devo iniciar o meu trabalho de limpeza? Da parte mais suja para a parte mais limpa, tanto faz por onde eu começo, ou eu devo começar da parte mais limpa para a parte mais suja? Pensa bem, pensa direitinho. Tá pensando? Continua a pensar mais um pouquinho. Muito bem. Vamos lá então? Olha, se você disse que a limpeza tem que ser feita da parte mais suja para a parte mais limpa, sinto muito. Você errou. O caminho não é esse. Se você disse tanto faz, também errou. Ok? A lógica da limpeza também tem lógica, tá? E a lógica nos diz que o trabalho de limpeza sempre deve ser iniciado pela parte mais limpa até a parte mais suja. Então eu vou sempre do mais limpo para o mais sujo, tá? Para poder seguir essa lógica, eu preciso analisar as condições. Primeira situação importante, eu preciso localizar onde está a porta principal de acesso ao ambiente, tá? Essa porta vai me indicar com certeza a parte mais suja do ambiente. Por quê? Todo mundo passa pela porta, ok? E depois é só iniciar o meu trabalho então, entendidos? Então limpeza é sempre da parte mais limpa para a parte mais suja, ok? Muito bem. Mais uma coisa importante, ou uma outra diferença que nós temos que ter em mente também com relação à limpeza. Existem diferenças entre limpar e higienizar. Limpar é uma coisa, higienizar é outra. Como assim? Não estou entendendo. Você já vai entender já já. Olha lá. Para você, sem que eu fale nada, sem que eu explique nada, o que é limpeza? O que é higienização? Uma é diferente da outra. O que é limpeza? Pensa. O que é limpeza? Pensa numa coisa simples. Não vamos complicar a resposta. Pensa numa coisa simples. Limpeza. O que é limpeza? Olha que interessante. Limpeza é o ato de remover todo tipo de sujidade, visível ou não, de uma superfície com o uso de produtos e outros materiais corretos, sem alterar as características originais da mesma. Isso é limpeza. Deu para entender? Vamos simplificar isso daqui, tá muito bonito.
Vamos simplificar para ficar mais fácil de você entender? O que é limpeza? Limpeza é remover a sujidade de uma superfície sem estragar a superfície. É tirar a sujeira sem estragar o lugar que eu estou limpando, ok? Por que isso é importante? Por que eu tenho que guardar esta definição? Porque guardando essa definição e usando essa definição todo dia antes de iniciar qualquer tarefa de limpeza, eu vou tomar cuidado com o produto e com os equipamentos e acessórios que eu vou usar. Por exemplo, se eu tenho uma parede branca com mancha, eu posso limpar essa parede usando uma escova de aço? Provavelmente você respondeu que não. Aí eu vou te perguntar, por que não? E aí você vai me dizer, porque com a escova de aço você vai tirar, além da sujeira, você vai tirar um pedaço da parede. E isso não é limpeza. Limpeza é tirar a sujeira sem estragar o lugar que eu estou limpando. Ok? Deu para entender então a importância disso? Tá? É a mesma coisa. Quando eu aprendo uma definição, quando eu escuto uma definição, se eu não guardar essa definição, se eu não usar essa definição, eu vou esquecer. Por exemplo, você se lembra qual é o teorema de Pitágoras? Lembra desse teorema de Pitágoras? É uma matéria que nós aprendemos ali no ensino médio, que naquela época foi importante, mas depois daquilo não interessava mais para nós. Então, nós não decoramos, nós não guardamos, nós não usamos essa definição. Então, a gente esquece. Então, não adianta nada você ler, você decorar essa definição, que limpeza é remover a sujeira sem estragar o lugar que eu estou limpando agora, e depois, lá na frente, você, esquece. Não usa mais, tá? Há tempo. O teorema de Pitágoras é aquele que diz o seguinte: a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Se não for esse, é algo similar, mas eu acho que é esse mesmo, ok? Tá? Entendeu a importância de você decorar essa definição? Muito bem. Outra pergunta. Higienização, o que é? Higienização é o ato de limpar, que é remover a sujeira sem estragar o lugar que eu estou limpando, mais o ato da desinfecção. O que é a desinfecção? Destruir ou inativar os micro-organismos depositados nas superfícies com a aplicação de produto adequado. Agora, olha essa parte final. Presta bem atenção. Somente quando necessário ou por determinação superior. Mais para frente, quando eu falar de desinfetantes, vocês vão entender o porquê de somente quando necessário ou por determinação superior. Ok? Então, o que é limpeza? Remover a sujeira sem estragar o lugar que eu estou limpando. O que é higienização? Além de limpar, tá? Eu vou executar o ato da desinfecção. Eu vou higienizar o ambiente, tá certo? Então eu já sei por onde eu começo a limpeza, já sei o que é limpeza, já sei o que é higienização, já sei que limpeza e higienização são processos diferentes, ok? O que mais que eu preciso saber? Eu preciso saber também, é interessante que eu conheça alguns tipos de limpeza com relação à sua forma de execução. Reparem que conforme eu for falando nessas formas, cada uma delas vai se tornando mais técnica, mais complicada, mais difícil de ser realizada. Então, olha que interessante. Eu tenho a primeira aqui, limpeza doméstica ou limpeza domiciliar. Realizada cotidianamente sem preocupações técnicas, com um conceito de qualidade totalmente subjetivo, ligado diretamente aos conceitos e valores dos ocupantes do domicílio. Notaram bem o que eu disse? Realizada cotidianamente sem preocupações técnicas. Não existe um conceito de qualidade. Não existe um cuidado com o procedimento operacional padrão. Não existe um cuidado com o tipo de produto usado. Agora, olha, repara no próximo tipo de limpeza de acordo com a execução que eu vou falar. Limpeza predial, realizada por contratados que necessitam de conhecimentos básicos sobre a aplicação de produtos químicos e habilidade no manuseio de equipamentos. Já estamos entrando na limpeza profissional. Percebeu que aqui tem que ter conhecimento básico sobre a aplicação de produto químico? Tem que saber manusear equipamentos, máquinas, acessórios. Olha a próxima.
Limpeza técnica, realizada por contratados sob supervisão e orientação de profissional técnico, para aplicação correta de processos adequados ao tipo de superfície a ser limpa e ao tipo de sujidade a ser removida. Tá vendo como complica? Olha a próxima. Limpeza hospitalar, realizada por contratados que necessitam de conhecimento sobre a aplicação de produtos e técnicas para a desinfecção de superfícies. Limpeza hospitalar também será um curso que nós lançaremos aí provavelmente até o primeiro semestre aí de 2018. Mas vocês perceberam como vai complicando a limpeza conforme vai entrando na parte profissional? Esse curso tem a finalidade justamente de levar para você informações que possibilitem a você um conhecimento a mais sobre a limpeza profissional, ok? Vamos para frente? Então vamos. Outra coisa importante com relação à limpeza que você tem que ter noção são os tipos de limpeza em relação ao ambiente e à sujidade encontrados. Então nós temos 3 tipos de sujidade. 3 tipos de limpeza. Nós temos 3 tipos de limpeza, tá? Olha lá. Limpeza profunda. É a mais abrangente, todas as superfícies da área e tudo que estiver dentro deve ser limpos. Nenhum detalhe deve ser esquecido. Como esse tipo de limpeza profunda atrapalha o andamento da atividade do cliente no dia a dia, então normalmente ele é feito fora do horário normal de funcionamento do cliente. Se for um cliente que funciona 24 horas, isso vai exigir um pouquinho mais de planejamento, um pouquinho mais de organização especial para a execução desse tipo de atividade. Tá? E quando a gente fala em limpeza profunda, é limpar tudo que tiver dentro do ambiente, do canto superior, do fundo até a porta de saída. É limpar tudo que tiver dentro do ambiente, lógico, sempre tomando os devidos cuidados. Se na sala tiver um notebook, um computador, equipamento de multimídia, equipamentos delicados, luminárias, tá? Isso tudo requer uma atenção especial, tá? O restante é tomar cuidado com o tipo de produto e com o tipo de acessório e equipamento que você vai usar, tá certo? O outro tipo de limpeza de manutenção, olha lá, exige atenção, já que pode ser feita até mais de uma vez por dia para atingir seu objetivo. Manter determinadas áreas sempre limpas por mais tempo. Eu costumo nas aulas usar o exemplo de banheiros de uso comum. Banheiros de uso comum eles têm que ser limpos no mínimo eles têm que ser limpos pelo menos 3 vezes ao dia. E para executar essa limpeza, você interdita o acesso ao banheiro, mas somente durante a execução da limpeza. Não vai demorar muito essa interdição, então acaba não atrapalhando. Então a limpeza de manutenção ela pode ser feita assim no horário normal de funcionamento do seu cliente, ok? E a limpeza de conservação, limpeza que se faz no horário comercial, em que se conserva um ambiente limpo por mais tempo. Esse não deve atrapalhar em nada o andamento das atividades normais do seu cliente, ok? Outra informação importante também com relação à limpeza, parece incrível, né? Mas se relaciona com o tipo de sujeira encontrado dentro dos ambientes, tá? Primeiro aspecto importante que nós temos que levar em consideração quando a gente fala de sujidades, em relação à sua origem, ao aspecto químico da sujeira. Existem somente 2 tipos de sujidades. E qual a importância de eu ter esse conhecimento? Porque isso vai me ajudar a escolher o produto mais adequado para usar na hora da limpeza. Por quê? Para cada tipo de sujidade, existe um produto mais adequado para a sua remoção. Então eu tenho sujidades de origem inorgânica e sujidades de origem orgânica. Olha lá que interessante. Inorgânica e orgânica. Inorgânica, minerais. Pó, areia, olha lá, pó, areia, fuligem, poeira, vidro. Tudo isso é sujidade de origem inorgânica, mineral. O outro tipo de sujidade que nós temos são as sujidades de origem orgânica. E aí se incluem, sujidades de origem vegetal ou animal. Óleo, graxa, gordura, ok? Para cada uma delas, então, eu tenho um tipo de produto químico mais adequado. Compreendido? Sem dúvidas. Então, só existem 2 tipos de sujidades no planeta Terra. Sujidades de origem orgânicas
e sujidades de origem inorgânicas minerais. Tá certo? Guarda bem isso que nós vamos usar essa informação daqui a pouquinho lá na frente, tá? Outra informação importante aí com relação às sujeiras, diz aí em relação ao seu processo de remoção. Olha lá, que são os aspectos mecânicos. Essa característica vai permitir a eleição correta dos acessórios, máquinas ou equipamentos usados, ideais para a execução dessa tarefa de limpeza, tá? Então eu tenho sujidades soltas, de fácil remoção, um simples processo de varrição ou uso do mop pó. Para você que não conhece o mop pó, assista no YouTube aos nossos vídeos de treinamento, ok? São vídeos curtos de 1-2 minutos de duração, te ensinando a manusear vários dos equipamentos que nós vamos falar aqui. Um deles, mop pó. Fácil de remover com um simples processo de varrição ou com o uso do mop pó, ok? Sujidades solúveis em água, médio grau de dificuldade. E aí entra, olha lá, exigem uso de água para sua remoção. Aí vai entrar o mop água com o balde espremedor, mop água com reservatório, tá? Esses também vai ter no YouTube, no nosso canal, os vídeos de treinamento. E a sujidade impregnada, é a sujidade mais difícil de ser removida. Então eu tenho aqui, ó, na impregnada, ela exige combinação perfeita de pessoas, produtos, máquinas e acessórios para sua remoção. Então aí eu vou usar uma enceradeira, uma lavadora automática, uma fibra um pouco mais abrasiva, ok? Um produto um pouco mais agressivo. Mas para a realização de uma tarefa aí de limpeza e remoção de sujidade impregnada, eu já tenho que ter um bom conhecimento na área, ok? Jamais se prestem a fazer uma remoção de sujidade impregnada se você não tiver um conhecimento sobre o que você está fazendo. Toma muito cuidado com isso, tá? Então, só relembrando, nós temos as sujidades em relação aos seus aspectos mecânicos, nós temos as sujidades soltas de fácil remoção, sujidades solúveis em água, médio grau de dificuldade de remoção e as sujidades impregnadas, mais difíceis de serem removidas. Ok? Então já conheço as sujeiras tanto pelo seu aspecto químico como pelo seu aspecto mecânico, tá certo? Muito bem. Mais uma informação muito importante. Ó, a finalidade da limpeza não é só limpar o que está sujo, mas evitar que a sujeira se acumule e se torne uma crosta. Por que nós estamos falando isso? Porque tem muita gente, sabe, que espera sujar para depois limpar. Não é assim que funciona a limpeza profissional. A limpeza profissional está todo dia dentro do cliente para evitar que a sujeira se acumule. A ideia da limpeza profissional não é uma limpeza pesada que acaba com o colaborador. Não. A ideia da limpeza profissional, ok, é que você mantenha o ambiente sempre limpo. É assim que tem que ser a limpeza profissional. Se não fosse dessa maneira, as equipes de prestação de serviços de limpeza trabalhariam como uma diarista. A diarista, cada dia, ela está na casa de um cliente. Não é? Cada dia ela está em um lugar diferente. As equipes de limpeza profissional não, elas estão dentro do cliente, em alguns casos, 24 horas por dia. Para quê? Evitar que a sujeira se acumule, ok? Entendidos? Então vamos para frente. Agora nós vamos começar. Agora vocês vão começar a entender a enorme diferença entre limpeza doméstica e limpeza profissional, ok? Mas é muito importante que vocês já tenham guardado tudo que nós falamos até aqui. Vamos ver se você guardou? Muito bem. Por onde eu devo começar a limpeza? Lembrou? Limpeza eu sempre começo do lado mais limpo para o lado mais sujo. Muito bem. O que é limpeza? Limpeza é o ato de remover todo tipo de sujidade visível ou não de uma superfície, sem alterar as características originais da mesma. Sempre com o uso, ok? Sempre com o uso do produto
máquina, equipamento e acessório corretos para evitar um dano maior à superfície. Muito bem? Muito bem. Quais são os tipos de sujeira que existem com relação ao seu aspecto químico? Então nós temos, pensa um pouquinho, não vou falar não, pensa um pouquinho. Então nós temos sujidades de origem orgânica, ok? E sujidades de origem mineral. Orgânica, sujidades de origem vegetal ou animal, óleo, gordura, graxa. Sujidades inorgânicas ou minerais, pó, poeira, areia, fuligem, vidro, cimento, ok? Muito bem. Quais os tipos de limpeza que existem? Limpeza profunda, limpeza de manutenção e limpeza de conservação. Ok? Até aqui, tudo bem? Tudo tranquilo? Muito bem. Quais os tipos de sujeira com relação aos seus aspectos mecânicos? Então, nós temos as sujidades soltas, de fácil remoção, ok? Com o simples uso de um mop-pó ou uma vassoura em áreas externas, a gente consegue remover, tá certo? Sujidades solúveis em água, com o simples uso de um mop-água. E sujidades impregnadas, as mais difíceis de serem removidas, exigem uma combinação perfeita entre pessoas, produtos, máquinas, equipamentos e acessórios para sua remoção. Muito bem? Muito bem. Então, vamos partir aqui para as diferenças entre a limpeza doméstica e a limpeza profissional. Vamos começar a enxergar essas diferenças? Vamos lá? Então, vamos lá. Olha bem, na limpeza doméstica, como eu já disse lá anteriormente, não existe cuidado com relação aos padrões técnicos. Não existe cuidado com relação à questão da qualidade. Então, olha lá, olha. Na hora de escolher um produto químico de limpeza para ser usado dentro da sua casa, ok? Muitas donas de casa ou donos de casa, ok? Levam em consideração esses 7 itens para poder adquirir um produto químico. Olha que interessante. Primeiro deles, a cor. Tem gente que escolhe o produto químico pela cor. Nossa, pela cor? É, pela cor. Quando você entra dentro de um supermercado, e sinceramente eu espero que você compre os seus produtos químicos de limpeza de pessoas idôneas, né, de fabricantes idôneos, você entra dentro ali do corredor do supermercado, nas gôndolas do supermercado, você vê produto de limpeza de variadas cores. Vamos pegar como exemplo o detergente de lavar louça. Esse detergente que você deixa ali na sua pia para lavar a louça do seu dia a dia. Nós temos o amarelo, nós temos o transparente, o vermelho, o verde, o branco, cor de laranja, enfim, tem uma série de cores de produto. Tá? Então a minha pergunta é, a cor do produto influencia na sua capacidade de remoção de sujidade? É lógico que não. É lógico que não. Mas por que os produtos têm cores? Para chamar sua atenção. Você já observou isso quando você entra no corredor de produtos de limpeza do supermercado? Você já viu a variedade de cores e de embalagens? Tudo isso é para chamar sua atenção, tá? Cuidado com essa história de cor. Quer ver outra coisa que as pessoas levam muito em consideração? Espuma. Ou não? Ou você não leva isso em consideração? Então me atire a primeira pedra, aquele ou aquela que só começa a lavar a louça a hora que a esponjinha estiver cheia de espuma. Os produtos de limpeza doméstica produzem uma quantidade absurda de espuma. E espuma não é sinal de limpeza. Quer ver outra coisa que não é sinal de limpeza? Perfume, cheiro. Cheiro. Limpeza tem que ter cheiro? Veja, lembra que eu falei da cor? Então, associou-se a cor do produto ao cheiro. Esse do detergente que você usa na pia da sua casa. Então eu tenho detergente vermelho, maçã, verde, limão, branco, coco, amarelo, neutro, transparente com glicerina, com um leve
perfume. Até o neutro, o amarelo, que não deveria ter cheiro algum, tem um cheiro assim, mas muito discreto. Mas tem cheiro. Cheiro na limpeza doméstica é muito importante. Na limpeza profissional você vai ver que não é. Quer ver outro aspecto importante? Viscosidade. O produto mais grosso, mais grosso, limpa melhor do que o produto que é mais ralinho, mais líquido. Os próprios detergentes, a propaganda do fabricante. O meu produto é melhor do que o outro, ele é mais concentrado do que o outro, ele é mais viscoso, ele rende mais. História para boi dormir. Não importa se o produto é viscoso ou se o produto é ralo. O que importa são os componentes químicos que ele tem ali na sua composição. É isso que vai determinar se ele limpa ou não, não é? Na limpeza doméstica, espuma é importante, cheiro é importante, viscosidade é importante. Consequentemente, o volume de água utilizado vai ser maior. É verdade ou não é? Você não gasta muita água enxaguando os seus utensílios domésticos? Gasta muita água, tá? Na limpeza profissional, não. Quer ver outra? Olha lá, procedência dos produtos. Como eu já disse no início desse assunto, sabe, eu espero sinceramente que você compre produtos químicos de limpeza, ok? Que tenham origem em uma empresa idônea, em uma empresa que tem os seus produtos cadastrados e autorizados para uso pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde. Tá? Talvez muita gente não vai gostar do que eu vou falar, mas cuidado com o produto que você compra do caminhãozinho. Pergunta para o vendedor se ele te dá garantia de uso do produto. Se aquele produto fizer mal para a sua saúde ou estragar alguma superfície, ele vai te reembolsar? Ele vai assumir a responsabilidade que a falha foi do produto? Pergunta se ele tem ficha técnica. Pergunta se esses produtos foram analisados e se estão autorizados para uso pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde. Então, muito cuidado com a procedência do produto químico que você põe dentro da sua casa. Tá certo? Outra coisa, pratica-se muito na limpeza profissional, na limpeza doméstica, desculpe, não na profissional, na doméstica. Mistura de produto químico de limpeza. Nos tempos da nossa avó, bisavó, que não existia essa quantidade absurda de produtos químicos, sabe, até se aceitava a mistura, mas hoje em dia não. Aliás, hoje em dia é até perigoso você misturar os produtos químicos de limpeza. Então toma muito cuidado com isso. Ok, entendidos então aqui com relação a produto? Muito bem. Outra coisa que você observa muito na limpeza doméstica: rodo, vassouras e outros utensílios que tenham cabo, ok? Esses cabos são de madeira. Mas o cabo de madeira que eu uso ele é encapado com plástico. Poxa vida, que adianta o plástico? Esse plástico ele vai ressecar. Aí a primeira pancadinha que você der em qualquer cantinho vai rasgar o plástico e vai expor a madeira, não é? Por exemplo, no caso da vassoura, na vassoura de piaçava natural, tanto a piaçava como a madeira, eles são absorventes. Então, se você tá varrendo uma calçada, tem lá uma sujidade, uma sujidade canina, né? Ou alguma pessoa que passou mal, sei lá, fez o que não devia lá na frente de onde você está limpando, você passa a vassoura naquilo, você lava, aquela umidade penetra na madeira. E aí você vai pegar essa vassoura, você vai levar lá para dentro do seu domicílio. A vassoura está contaminada. Por quê? Tudo por causa do quê? Da madeira. Vocês já repararam que de uns tempos para cá, a gente não encontra, é a coisa mais difícil encontrar, não é? Uma vassoura de piaçava, cerdas de piaçava e base de madeira? Não. Hoje as cerdas são o quê? De nylon e a base é de plástico. Porque nenhum dos dois são absorventes. Fora que a durabilidade é bem maior. Não é verdade? Mas então, cabo de madeira. Na limpeza profissional, não. O correto são cabos de alumínio. Por exemplo, um rodo de uso profissional, um mop água,
cabo de alumínio, base de plástico super resistente. Nenhum dos dois absorve umidade. Tá? Outra. Recipientes sem padrão. Quantas vezes eu já não vi nas casas aí das pessoas que nós vamos visitar produtos químicos, armazenados em vasilhames, em garrafas PET de refrigerante, de água. Quantas lojas, não é? Que se dizem especializadas em produtos químicos para condomínios, vende o produto químico em garrafa PET de refrigerante. Sabe? Não pode. Imagina uma garrafa, a garrafa de um refrigerante, ok? Que cai na mão de uma criança. Ele pega aquela garrafa e fala, nossa, esse sabor eu nunca vi, essa cor eu nunca vi. Abre e toma, tá? Na limpeza profissional, tirou o produto do galão original, o vasilhame que você vai pôr esse produto pronto uso, não pode ser nenhum tipo de garrafa PET. Tem que ser o quê? Um borrifador. E outra, tem que ter uma etiqueta identificando o produto que está lá. Nós já vamos falar disso. Tá? Então, na limpeza doméstica tem muito disso, recipiente sem padrão. Na limpeza profissional isso não pode. Quer ver outra coisa que acontece muito na limpeza doméstica e na profissional não pode acontecer? O uso de lã de aço. O uso de fibras abrasivas. Não é? Lã de aço não serve na limpeza profissional. Ok? Na limpeza profissional ela não tem utilidade. Na sua casa, qual é o lado da esponja que acaba primeiro? É o verde ou é o amarelo? Com certeza você respondeu verde. Por quê? Porque as pessoas têm o costume de usar fibras abrasivas demais na limpeza doméstica. Essa abrasividade estraga prato, copo. Para que eu vou lavar um copo de vidro? Que eu tomei água, por que eu vou usar a parte verde da esponja? Usa a parte amarela, tá? Entende isso? Quer ver outra coisa? Panos de limpeza sem diferenciação. Rara é a dona de casa que depois do pano lavado e alvejado, né? Porque tem que ter alvejado, tem que estar branquinho, bonitinho. Rara é a dona de casa ou o dono de casa que sabe diferenciar o pano que foi usado no banheiro do pano que foi usado na área de serviço, do pano que foi utilizado na cozinha, do pano que foi utilizado na sala. Raramente isso acontece. Na limpeza profissional, não. O que é usado no banheiro não pode ser usado no resto. O que é usado numa copa não pode ser usado no resto. O que é usado no escritório não deve ser usado nem no banheiro, nem numa copa. Entende? Existe essa diferenciação. Agora, repara nisso aqui, ó. Esses são as noções domésticas de limpeza. Olha bem aqui os conceitos profissionais. Repara. Análise e planejamento quanto a tipo de superfície que eu estou limpando, natureza da sujidade que eu estou limpando, química da limpeza, quais os produtos químicos, máquinas e acessórios, processos e procedimentos a serem seguidos, cronograma, planejamento de trabalho. Alguma dona de casa tem lá escrito num papel tudo que ela deve fazer dentro da casa em cada dia da semana? Tem lá discriminado o que é para ser feito uma vez por mês, uma vez... Não tem. Tá tudo guardado na memória. Memória falha. Na limpeza profissional, não. Olha quanta coisa é levada em consideração. Quer mais? Olha o que mais é levado em consideração na limpeza profissional. As variáveis da limpeza. O círculo de Skinner. O que é esse círculo? Temperatura, tempo, ação mecânica e ação química. São essas variáveis que vão influenciar na qualidade da limpeza feita dentro de um ambiente. Vamos entender o que significa cada um? Então vamos lá. Ação mecânica. O que é ação mecânica? É o grau de força necessário para a remoção da sujidade.
o grau de força física necessária. Será que eu consigo remover a sujidade usando um simples pano? Ou eu vou ter que usar uma máquina, um equipamento um pouco mais pesado? Isso é ação mecânica. Ação química. O que é ação química? São os produtos químicos. Será que eu estou usando o produto correto para remover aquele tipo de sujidade que tem ali na superfície do meu cliente? Será que eu não estou usando um produto agressivo demais e com isso estragando a superfície? Ação química. Ação química é a ação do produto e da água sobre a sujidade. Temperatura. Temperatura. Realmente, se eu uso junto com um produto químico, uma água numa temperatura um pouco mais elevada, isso vai facilitar o trabalho de limpeza, tá? Exemplo, se eu tiver que remover uma camada de gordura, uma camada de óleo muito grossa, a água quente mais o produto químico amolecem mais rapidamente essa sujidade. Agora, eu tenho um outro problema, não é todo tipo de superfície, há superfícies que não resistem às altas temperaturas. Então, não se recomenda o uso de água quente, mas que ajuda, ok? E o tempo. Olha lá. É influenciado pelo tipo de superfície a ser limpa, pela sujeira acumulada, produtos a ser utilizados. Então, o tempo é um fator importantíssimo na execução da tarefa de limpeza. Quanto tempo o cliente me disponibiliza a área para execução da tarefa de limpeza? Será que o produto que eu estou usando, ele amolece a sujeira dentro do tempo que eu tenho para limpar aquele ambiente? Será que a quantidade de pessoas, está vendo a diferença da limpeza doméstica para a limpeza profissional? Será que a quantidade de pessoas necessárias para a execução daquela tarefa que eu coloquei são suficientes dentro do tempo que o cliente está me disponibilizando a área? Tá? Então vocês estão vendo como é importante, como são importantes essas variáveis da limpeza? Isso tem que ser considerado na hora da execução do trabalho. Tá? Então não se esqueçam. Quais são as variáveis da limpeza? Ação química, ação mecânica, tempo e temperatura. Ok? Vamos para frente? Muito bem. Na limpeza profissional, leva-se muito, mas muito em consideração, tem-se muito cuidado com o aspecto segurança, equipamentos de segurança. Ok? A empresa fornece para os colaboradores, tá? 2 tipos de equipamento de proteção. O equipamento de proteção individual, olha lá, individual, protege somente a pessoa. E aí nós estamos falando, olha lá, luva, bota, máscara, capacete, óculos, roupas especiais, uniforme de trabalho, protetor auricular, enfim, é uma série de equipamentos que protege a pessoa. Protege uma pessoa somente, o colaborador. Então esse a gente chama de EPI, tá? Tem também os EPCs. O que são EPCs? Equipamentos de proteção coletiva. Então aí entra corrimão de escada, é um EPC. Fita ou corrente zebrada. Piso antiderrapante. Placa de alerta de piso molhado. Esse é um equipamento de extrema importância no trabalho da limpeza. Porque nós estamos trabalhando com limpeza úmida, nós estamos passando mop pó, mop água. Limpeza seca, limpeza úmida. Nós temos que avisar as pessoas, olha, eu estou trabalhando, cuidado a hora que você passar aqui perto, tá? Tem a placa? Tem. Carrega ela embaixo do braço, tá? Avisa as pessoas que aquela área está sendo limpa. Ah, mas quando eu coloco a placa lá, as pessoas esquecem. Muito bem, problema de quem esquece. Eu estou avisando. A placa está aqui, olha, tá vendo? Estou aqui, estou limpando. É para isso que serve a placa. Se você não coloca a placa de alerta de piso molhado, de limpeza em andamento ou cuidado, se você não coloca essa placa, poxa vida, você está correndo um sério risco. Tá? Coloca para a sua segurança. Tá? A segurança de cada um, o problema é deles. Eu estou avisando. Ó, a placa está aqui. Cuidado que eu estou limpando. Se a pessoa ignorar o teu aviso, paciência.
tá? Mas é melhor ela ignorar o teu aviso do que você não avisar nada, ok? Entendido aqui equipamento de segurança? Muito bem. Tem mais coisas aí a respeito de segurança. Lembre-se, você está trabalhando com produtos químicos de limpeza, tá? E os produtos químicos de limpeza profissional, eles são mais agressivos, eles são mais fortes do que os produtos de limpeza doméstica. Então você tem que tomar cuidado no manuseio dos galões do produto químico pronto uso. Por quê? Porque o produto químico está só esperando você bobear. Você bobeou, ele entra dentro do teu organismo. Ah, mas impossível. Não, não é impossível não. Repara bem nas formas, nas maneiras em que o produto pode se introduzir dentro do seu organismo. Primeiro, via respiratória. Sabe aquela mania de abrir o galão e dar aquela fungada, sentir aquele, o cheiro do produto? Isso pode fazer mal. Produto químico de limpeza profissional é mais forte, ele é mais agressivo. Toma cuidado, jamais faça isso de abrir o galão e dar aquela respirada. Quer ver outra maneira de se contaminar? Por via cutânea, pele. Mas eu só vou pegar o galão daqui e levar para outra sala. Não importa o que você vai fazer. Luva. Luva, pega o galão, leva, tira, acabou de fazer limpeza, não é? É uma outra dica aí com relação à segurança. Lava a luva enquanto ela está na sua mão. Lava a luva como se você estivesse lavando a sua mão. Porque podem ficar resquícios de produto químico. Tá? E o produto químico penetra na nossa pele. Como? Pelos poros. Pode causar ferimento, pode causar alergia. Podem, em alguns casos aí extremos de produtos muito agressivos, podem queimar a tua pele. Tá? E por via digestiva. Mas ninguém é louco de pegar um copo e tomar o produto químico. Poxa, mas não precisa ser louco de, pegar o copo e tomar o produto químico. Quando eu estiver preparando o produto, quando eu estiver borrifando o produto, gotículas ficam no ar. E se eu tenho o costume de, tá vendo? Limpar os lábios com a língua. Ou eu estou de luva, mexendo com produto químico, coço o meu nariz. É só uma coçadinha no nariz. Aí depois você vem, passa a língua no lábio, você está engolindo o produto químico. Você percebe como nas menores, nos mínimos gestos, atitudes, existe a possibilidade de contaminação? Então toma cuidado com isso. É produto químico, não sei o que, cuidado. Ou via respiratória, ou via cutânea, ou via digestiva. Sempre existe a possibilidade do produto penetrar no seu organismo. Toma cuidado. Muito bem? Muito bem. Outro cuidado que nós temos que ter aí é com relação aos riscos mecânicos. Poxa vida, nós estamos lidando com equipamentos de limpeza profissional, com maquinário de limpeza profissional. Nós estamos lidando com eletricidade, com água. Então não custa nada você sempre prestar atenção nos riscos físicos, não é? No aspecto físico aí do seu ambiente de trabalho. Precisa ver se os produtos estão armazenados de uma forma segura, se está fácil de você pegar. Você precisa tomar cuidado com a manutenção dos equipamentos que você usa, da sua enceradeira, do seu aspirador de pó, qualquer equipamento elétrico. Olha que interessante. Não custa nada inspecionar os materiais, as máquinas, os equipamentos e os acessórios antes de iniciar o trabalho, para ver se eles estão em perfeito funcionamento. Sabe? Não está funcionando, mas eu vou quebrar o galho. Jamais faça isso. É a tua saúde que está em risco. É a tua saúde que está correndo perigo. Ok? Um fio descascado, não é? Um parafuso não muito bem ali apertado. Um contato de enceradeira que esteja gasto, quebrado, pode dar contato direto. Então aí você liga a enceradeira na tomada, automaticamente ela começa a funcionar, tá? Então você precisa tomar cuidado com esses riscos mecânicos. Entendidos então aí com relação aos riscos mecânicos? Muito bem, vamos para frente.
O resumo é o seguinte: é obrigação do empregador da empresa fornecer os EPIs para você e, de preferência, EPIs aprovados pelo Ministério do Trabalho e EPIs com CA, certificado de aprovação, enfim. Se não tiver o CA gravado no EPI, na luva, na bota, enfim, não use esse EPI, ok? Porque se a empresa te fornece um EPI que não está devidamente aprovado pelos órgãos competentes, a empresa está arriscando o nome dela e você está arriscando a sua vida em usar esse tipo de EPI. Existe um aplicativo para celular, ok? Que chama-se Consulta CA. Você simplesmente coloca o número lá do CA e aparece se esse equipamento, esse EPI ou esse EPC, realmente está devidamente aprovado para você usar. Um outro dia aí num cliente nosso, eu não vou dizer qual é, lógico, por questões éticas, nós pegamos uma luva, nós íamos ensinar as pessoas a manipular ali produto químico, então nós pegamos luvas, ok? E pegamos as luvas, colocamos, eu falei, poxa vida, deixa eu pegar esse produto aqui, verificar se esse CA, não é? Ainda está dentro, pois não foi que eu coloquei o CA lá e aquela luva já tinha passado do prazo de validade? Aquele CA estava fora do seu prazo de validade? Isso é perigoso. Isso pode gerar uma multa para a empresa enorme. E para você, coloca em risco a sua vida. Então, presta muito atenção quando você receber o CA ou quando você fornecer o CA para os seus colaboradores, se esse CA está de acordo com aquele produto daquele fabricante. Tá? Porque o CA também tem um prazo de validade. Isso tem que ser renovado constantemente. É que nem carteira de motorista. Tem que renovar constantemente para dizer que você está em condições de dirigir. Ok? A mesma coisa é do CA. Tem que ser renovado constantemente para comprovar que os padrões de fabricação continuam os mesmos. Ok? Muito bem. Ó, única obrigação do colaborador: usar corretamente o EPI. Quer mais? Se o teu colaborador ou você se recusarem a usar o EPI constantemente, você pode ser demitido por justa causa. Agora, olha, você da liderança em equipe de limpeza, procure sempre manter a ficha de EPI. O que é essa ficha de EPI? É a que comprova que o EPI foi efetivamente entregue para o seu colaborador atualizadíssima. Entregou o EPI, pede para a pessoa datar e assinar ali do lado. Ah, depois você assina. Não, assina na hora, não assina depois. Porque nesse intervalo entre a entrega e a assinatura pode acontecer algum acidente. E aí o colaborador processa a empresa porque não entregou o EPI. Como é que você vai comprovar que entregou o EPI se não está assinado? Tá certo? Então mantenha sempre a ficha de EPI devidamente atualizada. E olha, como diz aquela música, é preciso saber viver. E viver com segurança é melhor. Olha lá. Trabalho seguro, vida completa. Ok? Muito bem. Muito bem. Nós vamos entrar num assunto agora muito delicado na questão de limpeza profissional, tá certo? Que são os produtos químicos de limpeza. Então vamos lá. Os produtos químicos, juntamente com equipamentos, máquinas, é um componente muito importante no nosso dia a dia de trabalho. Então, você, colaborador da limpeza, ou você que vai iniciar os seus trabalhos de limpeza, ou você que está adquirindo um pouquinho mais de conhecimento com relação à limpeza, tem sempre que usar o produto, ok? Da forma adequada, da forma correta. Por quê? Porque se você não usar o produto químico corretamente, você vai trazer malefícios, tá? Então, ó, se utilizados corretamente, os produtos químicos de limpeza minimizam o esforço do colaborador. Qual é a ideia do detergente, por exemplo? A ideia do detergente mais a água é amolecer a sujeira e tornar a sua remoção fácil. Isso é minimizar o esforço do colaborador. Olha lá, facilitam a realização da tarefa de limpeza.
Tá? A ideia é que o produto químico de limpeza seja um aliado do colaborador e não um inimigo. Tá? E tem mais. Protegem as superfícies, evitam novas sujidades. Você usando o produto adequado ao tipo de sujeira encontrado na superfície, poxa, você vai estar minimizando o trabalho do teu colaborador, facilitando o trabalho de limpeza, protegendo a superfície, ok? Em alguns casos, evitando que novas sujidades grudem. Por exemplo, limpa-vidros. Limpa-vidros, ele cria uma camada protetiva no vidro que durante um tempo impede que a sujeira grude no vidro, tá? Então, o produto químico é um importante aliado do colaborador de limpeza. Agora, se o produto não for usado da maneira adequada, olha só, manchar, estragar e danificar a superfície. Permanentemente, danificar permanentemente a superfície. Mas a superfície não é nada. Você quer saber o que me preocupa mais? Isso aqui, ó. Causar danos irreversíveis à saúde do colaborador. Isso é que me causa um temor maior. Porque muita gente está acostumada a lidar com produto de limpeza doméstica. Está acostumada a lidar com produto de limpeza doméstica. E aí, de repente, começa a trabalhar numa empresa prestadora de serviço de limpeza profissional e pega um produto químico um pouco mais agressivo, um pouco mais forte, e vai querer continuar manuseando o produto da mesma forma que faz em casa, está correndo seríssimo risco de se contaminar. Lembra que eu falei agora há pouco que o produto químico pode penetrar no nosso organismo de diversas formas. Você não pode bobear, tem que tomar cuidado, tá certo? Tranquilo, então? Outra coisa aí com relação a produto químico de limpeza. Ó, existe uma dúvida muito grande. Como diz lá, é a pergunta que não quer calar. Qual é o jeito certo de falar? Eu estou usando sabão ou eu estou usando detergente? Para tirar essa dúvida, acabar com essa dúvida de uma vez por todas, presta atenção. Sabão é de uso doméstico e detergente é de uso profissional. Pronto. Fica mais fácil diferenciar os dois falando dessa forma. Você está dentro do escritório do teu cliente, o que você está usando para limpar? Água e detergente. Aí eu estou lá na minha casa lavando roupa, o que eu estou usando? Água e sabão. Quando você vai comprar o sabão para lavar roupa na sua casa, você compra detergente para lavar roupa ou sabão? Ok? Ó, outra coisa que você tem que conhecer com relação aos produtos químicos de limpeza tem a ver com isso aqui, ó. Escala de pH. O que significa esse pH? Potencial do hidrogênio, potencial hidrogeniônico. Ah, isso é importante, importantíssimo. Tudo no planeta Terra tem pH. E o pH, quanto mais neutro, melhor para o meio ambiente, melhor para a nossa saúde. Ah, isso tem a ver com produto químico? Muito. Tem tudo a ver com produto químico. Ó. É muito importante que você compreenda todas as diferenças que existem entre os produtos químicos de limpeza. E uma delas é com relação ao pH, tá? Por exemplo, você nunca deve usar um produto químico com pH entre 0 e 1. Aqui, ó. 0 e 1. Ou entre 13 e 14 para limpar nenhum tipo de superfície. Esses produtos, eles são agressivos demais. Eles são fortes demais, eles são abrasivos demais. O ideal sempre é que você use um produto com pH entre 5 e 8. Ah, e onde é que eu vou conseguir descobrir esta informação com relação ao pH? Todo produto químico de limpeza profissional, ok, que tem origem numa indústria idônea, numa indústria que registre os seus produtos na Anvisa e no Ministério do Trabalho, obrigatoriamente, tá? Tem que ter ou ficha técnica ou a ficha de informação de segurança de produto químico, que é a FISPIC. E ou na ficha técnica ou na FISPIC eu vou encontrar essa informação do pH, tá? Entendeu, então, a relação aí do pH do produto? Então, se for entre 0 e 1 ou 13 e 14, é muito forte, eu não posso usar. Produto ideal para se usar em limpeza é sempre com pH entre 5 e 8. Tá? Ah, mas eu nunca vou usar produto... Não. Calma que nós já vamos falar. O importante é você saber o seguinte, no seu dia a dia de trabalho,
Na limpeza diária, eu não devo usar produtos agressivos demais. Eu tenho sempre que usar produtos mais próximo do neutro possível. Os produtos mais agressivos, mais fortes, eu vou usar em ocasiões específicas, e eu já vou falar disso, ok? Então, só para você ter aí conhecimento com relação ao pH, tá? Nós temos 3 tipos de pH. Nós temos o pH ácido, o pH neutro e o pH alcalino, tá? pH ácido. pH ácido. pH ácido vai de 0 até 4,99. pH neutro entre 5 e 8. pH alcalino entre 7,99 e 14. Tá? Agora eu vou especificar para que serve cada tipo de detergente, ok? Muito bem. Então, olha lá. Primeiro deles, detergentes neutros. pH do detergente neutro. É considerado neutro produto com pH entre 5, levemente ácido, e 8, levemente alcalino, tá? Por ser neutro, não ataca a pele nem a superfície que está sendo limpa, tá? Para que serve o detergente neutro? Para remover aquela sujidade superficial, aquela sujidade que não impregnou, aquela sujidade que não penetrou no piso. É para isso que serve o detergente neutro. Não adianta eu querer executar uma limpeza pesada usando um detergente neutro. Ele não agride uma camada profunda, ele agride uma camada superficial. Olha lá. Ajudam e facilitam a remoção, pois amolecem as sujeiras orgânicas e minerais superficiais, que não estão impregnadas na superfície. Tá? É comum o seu uso em limpeza leve do dia a dia, pois remove uma camada bem superficial de sujeira. Ok? O outro tipo de detergente são os detergentes alcalinos. Lembra que eu falei lá atrás dos tipos de sujeira? Que nós temos 2 tipos de sujeira, sujeiras de origem mineral e sujeiras de origem orgânica? Pois bem, aquela informação agora vocês vão começar a entender para que ela serve, tá? Então, olha, detergentes alcalinos. É assim considerado produto com pH entre 8, levemente alcalino, e 14, fortemente alcalino. Quanto mais perto do 14, mais cáustico, corrosivo e agressivo é o produto. Ajudam e facilitam a remoção, pois amolecem as sujeiras orgânicas impregnadas. Reparou? Orgânicas. Então, detergentes alcalinos removem sujidades de origem orgânica, sujidades de origem vegetal ou animal, óleo, graxa, gordura, ok? Recomenda-se seu uso em limpeza de manutenção e pesada. Então, na limpeza do dia a dia, eu tenho que usar água e detergente neutro. Para uma limpeza pesada, num ambiente com muita gordura, muito óleo, muita graxa, detergente alcalino, ok? Então, utilizar este produto com precauções extremas, pois podem ser muito agressivos. Então, aí nós temos, desengordurantes, desengraxantes. São exemplos de detergentes alcalinos. Ok? O outro tipo de detergente que nós temos são os detergentes ácidos. Eu quero deixar bem claro aqui uma coisa para vocês. Eu não estou falando de ácido. Eu estou falando de detergente ácido. Por exemplo, um produto chamado limpa-pedras. Limpa-pedras não é detergente. Limpa-pedras é um ácido. E o ácido, quando ele entra em contato com a superfície, dependendo do tipo de superfície, ele queima, ele mancha, ele estraga, ele até tira a sujeira. Mas ele leva embora uma camada daquela superfície onde ele foi colocado, onde teve o contato, tá certo? Então, não usem nenhum tipo de ácido para a execução das tarefas de limpeza. O ácido, ele vai resolver o teu problema de imediato.
tá? Mas no médio prazo ele vai estragar a superfície. Porque de tanto você usar o ácido nessa superfície e pelo fato de ele estar corroendo essa superfície, tá? Cada vez que você usa ácido, você aumenta a porosidade do piso ou da superfície que você está limpando, ok? E esse aumento aí da porosidade faz com que a sujeira cada vez penetre mais fundo no piso ou na superfície. Então, usando ácido, você limpou, logo depois já vai estar sujo de novo. Então, nunca usem ácido, sempre usem detergentes e base ácida, ok? Então, ajudam, facilitam e amolecem sujeiras de origem mineral muito impregnadas. Qual é o pH ideal? É entre 4,95 e 0. Lembrando que quanto mais perto de 0, mais agressivo ele é, tá? Ok? E tem que ser usado com muito cuidado, porque ele estraga a mesma superfície cada vez que se usa. Muito bem? Vamos para frente? Muito bem. Então, os detergentes ácidos, recomenda-se seu uso em limpeza de manutenção ou pesada, pois remove uma camada bem profunda de sujeira. Casca grossa, crosta de sujeira. E tem mais. Utilizar somente em último caso, quando não houver à disposição produto químico que remova a sujidade. Porque esses produtos, apesar de serem detergentes, eles também agridem o piso, ok? Podemos incluir aqui como exemplo os desincrustantes. O que são desincrustantes? São detergentes ácidos que removem sujidades incrustadas no piso. Aquela sujidade antiga que está lá, desde o tempo de Pedro Álvares Cabral, ok? É aquela sujidade, aquela superfície que nunca sofreu uma limpeza. Então, nesse caso, eu vou usar esse tipo de produto porque ele é mais forte, ele é mais agressivo, bem mais abrasivo, ok? Muito bem? Vamos em frente, então. Então, você já sabe que o detergente neutro é para ser usado no dia a dia. E o pH do detergente neutro está entre 5 e 8. Muito bem. Os detergentes alcalinos que removem sujidades de origem orgânica, tá? O pH deles está entre 8,1 até 14. E os detergentes ácidos, que o pH está entre 0 e 4,99, que também é para ser usado em limpeza pesada, limpeza profunda, tá certo? Detergentes alcalinos removem sujidades de origem orgânica. Detergentes ácidos removem sujidades de origem mineral, ok? Entenderam as diferenças entre os três tipos de detergente? É muito importante você reconhecer a diferença do detergente, tá certo? Porque não adianta nada você querer usar um detergente ácido para remover uma sujidade de gordura. Quem vai remover sujidade de gordura é um detergente alcalino, ok? Onde que vai se usar muito detergente ácido? Limpeza pós-obra. Tá? E de novo eu quero deixar bem claro aqui, eu não estou falando de ácido, eu estou falando de detergentes ácidos. Então ácido é uma coisa, detergente ácido é outra coisa. Ácido é o limpa-pedras, detergente ácido é um negócio completamente diferente de limpa-pedras. Tá certo? Aliás, não se recomenda o uso de limpa-pedras em nenhum tipo de limpeza. Além de ser muito agressivo à superfície, ele traz mais malefícios do que benefícios. Ok? Entendidos? Muito bem. Desinfetante. O que é um desinfetante? Substância com princípio ativo que tem como funções destruir os micróbios vivos com probabilidade de infectar e produzir contaminação. Sua capacidade de ação é determinada pelo seu espectro. Quanto maior for o grau de espectro do desinfetante, mais efetivo é o seu resultado na desinfecção da superfície, tá certo? Aí nós colocamos aqui para vocês várias características de um desinfetante ideal. Mas o que eu posso dizer
quimicamente aí inclusive também, é que não existe o desinfetante ideal. Por quê? Porque o dia que inventarem um desinfetante que consiga matar todos os micro-organismos presentes no ambiente, capaz de infectar o ser humano, se conseguir matar todos esses micro-organismos, vai matar o ser humano também. Sabe por quê? Devido às semelhanças na composição química e metabolismo entre os seres humanos e micro-organismos, é pouco provável que se alcance aí um princípio ativo ideal que mate tudo. Tá certo? Então não vai nessa, meu desinfetante mata tudo, meu desinfetante é o melhor. Não, não existe isso. Tá certo? Eu vou falar para vocês de alguns princípios ativos. O que é princípio ativo? É o que faz o desinfetante funcionar. Princípio ativo é o que faz o desinfetante funcionar. Então nós temos 3 tipos de princípio ativo. O primeiro deles são os compostos clorados, produtos à base de cloro. É um desinfetante que tem ação rápida, é um dos melhores desinfetantes que existe no mercado. Ele mata tudo. Tudo mesmo, inclusive quem estiver usando se não souber usar direito. Sabe por quê? Olha bem. Irritante para a pele, corrosivo, pode danificar plásticos, borrachas e outras superfícies. E quer mais? Qualquer composto clorado misturado com substâncias que contenham amônia vai formar um gás chamado gás cloramina. Se o cloro for misturado com qualquer substância que contenha ácido, vai se formar um outro gás que se chama gás cloro. Esses 2 gases, eles eram armas químicas utilizadas na Primeira Guerra Mundial. Inclusive, quando se mistura cloro com ácido, começa a solução ali resultante dessa mistura começa a borbulhar e soltar uma fumaça branca. O negócio fica saindo aquela fumacinha branca. Quando se mistura cloro com amônia, também exala um cheiro muito forte. E como normalmente as pessoas têm o costume de usar os compostos clorados para limpeza de banheiros, precisa tomar cuidado, sabe por quê? A nossa urina contém amônia. Sabe aquela mania, vou pôr cloro e vou deixar agindo? Veja, o cloro entrou em contato com a amônia da urina, já começa a criar esse gás cloro. E aí a pessoa chega lá dentro e respira esse gás. Isso é um perigo para a saúde. Faz muito mal para a saúde. Primeiro sinal, começa a irritar aqui a mucosa nasal. Essa pele por dentro do nariz, ok? Segundo sintoma, a pessoa começa a lacrimejar involuntariamente. É sinal que o gás já está penetrando. Terceiro sinal, a pessoa começa a sentir falta de ar. Falta oxigenação do sangue, falta oxigênio no pulmão. Por quê? Porque o gás está tomando conta do pulmão. Se a pessoa não for removida ou não sair imediatamente do local, quando começar a sentir essa falta de ar, essa dificuldade para respirar, passo seguinte, a pessoa desmaia. Após o desmaio, se a pessoa não for retirada em questão de 10, 15 minutos, ela pode falecer. Essa mistura mata, mas é o melhor desinfetante que existe. Desde que usado da maneira correta, ok? E qual é a maneira correta? Nós já vamos falar sobre a aplicação de desinfetantes. Calma que a gente chega lá. Tá? A minha intenção aqui é te alertar para os cuidados no uso dos compostos clorados. Na limpeza profissional, usa-se muito o quê? O hipoclorito de sódio, ok? Que é um composto químico que tem ali na sua composição entre 5 e 12% de teor de cloro ativo. 5 a 12%. Sabe qual é o percentual de cloro ativo na água sanitária que é de uso doméstico? 2,5%, entre 2% e 2,5%. Aí a pessoa vem da limpeza doméstica para a limpeza profissional e quer usar o cloro da mesma forma que usava o cloro em casa. Só que tem um detalhe, ela está usando um produto agora bem mais forte, bem mais agressivo, bem mais corrosivo. Então o cuidado tem que ser o quê? Redobrado, triplicado, quadruplicado, quintuplicado.
Não se deve misturar hipoclorito de sódio ou qualquer composto clorado com nenhum outro tipo de produto químico. Isso pode gerar um gás e esse gás pode fazer mal para a saúde do colaborador ou de quem for usar o ambiente depois da limpeza. Sabe aquele cheiro forte de cloro que fica dentro do banheiro? Isso é um perigo para a tua saúde. E não sou eu, Silvio Guerreiro, que está falando, não. Se você fizer qualquer pesquisa na internet, colocar ali na busca cloro, você vai ver as advertências que existem. Olha aqui que interessante um parágrafo que eu peguei num site chamado Wikipedia, ou melhor dizendo, Wikipedia. Olha, o hipoclorito de sódio é um oxidante forte. Os produtos da oxidação são corrosivos, podem queimar a pele e causar lesões nos olhos, especialmente quando usado nas suas formas concentradas. O hipoclorito não deve ser misturado com materiais orgânicos, por exemplo, nenhum tipo de sujeira orgânica. Não pode ser misturado com gordura, com óleo, com graxa, com urina, com fezes, com nada. Com nada, sabe por quê? Pois podem reagir, dando origem a substâncias carcinogênicas. Sabe o que é carcinogênica? É cancerígena. O uso incorreto, o uso errado, a mistura indevida do composto clorado com qualquer outro tipo de produto químico, sabe o que mais que pode te causar? Alergia. Ele é um produto alergênico. Então, quem tem em casa, por exemplo, pessoas com problemas de rinite alérgica, com uso incorreto, com uso errado dos compostos clorados, você pode aumentar, ok, o risco dessa doença se desenvolver mais ainda. As crises de rinite podem ser mais constantes com o uso desse produto químico, principalmente em crianças até 7, 8 ou 9 anos de idade. Em adultos que tenham rinite alérgica, animais domésticos, seu cachorro, seu gato, seu passarinho, seu papagaio, ou seja lá que animal doméstico você tem em casa. Isso faz mal para a saúde deles também. Quer saber para que mais faz mal o cloro? Olha essas superfícies que foram limpas indevidamente. Foi usado hipoclorito de sódio, cloro, para a limpeza dessas superfícies. Olha o que ele faz na superfície. Olha essa torneira, teve toda a sua parte cromada removida. Olha esse vaso sanitário, isso aqui que vocês estão vendo não é isso que você está pensando. Isso aqui é ferrugem. Olha a mancha amarela. Olha a mancha amarela, onde a água fica parada dentro do vaso sanitário. Tudo isso aqui é um vaso sanitário estragado, corroído. Eu consigo tirar essa sujidade? Sim, com um bom detergente ácido de boa qualidade. Com pH de no máximo 2, eu consigo remover essa sujidade. Só que eu vou remover essa sujidade, daqui a pouco, depois do uso, ela volta. Ela retorna. Por quê? Porque a porosidade, a proteção do vaso já foi removida. Olha esse espelho aqui, Aconteceu a mesma coisa, tá? Por quê? Porque a pessoa que limpava esse banheiro usava o hipoclorito de sódio no banheiro inteiro. E ela usava a famosa técnica CHO para executar a tarefa de limpeza. Vocês usam a técnica CHO? Sabe o que é técnica CHO? Você pega um balde, enche de água, enche de hipoclorito, enche de sabão em pó, enche do que tiver lá, mistura tudo e CHO no banheiro inteiro, CHO na parede, CHO no espelho. Espalha no ambiente inteiro. Olha o que acontece. Isso fora o cheiro que vai ficar dentro do ambiente. Então você tem que usar o hipoclorito de sódio, tá? Nos locais corretos. E não é, por exemplo, no escritório inteiro, na casa inteira, na escola inteira. Tem locais certos para uso dos desinfetantes, principalmente dos compostos clorados. Ok? Os outros tipos de princípio ativo mais usados aí na limpeza profissional são quaternários de amônia, tá? Que é um produto que não é tão agressivo assim quanto o composto clorado. Mas exige um pouco de cuidado também. Mas repara que interessante essa informação, Muito utilizados em berçários. Quer um ambiente mais sensível, mais delicado do que um berçário? São seres humanos recém-nascidos, que estão desenvolvendo ainda o seu sistema imunológico.
eu posso usar o quaternário de amônia, desde que ele esteja devidamente diluído em água. Tem um espectro menor do que o do composto clorado, mas, poxa vida, ele se presta ao serviço. Tá? Quer outro detalhe? Podem ser aplicados sobre pisos impermeabilizados. Por quê? Porque eles são pouquíssimos, quase nulos, com relação aí à corrosão de superfície. Então eu posso usar em qualquer lugar, mas também não devo usar em qualquer lugar. Eu devo usar em locais próprios, locais corretos, locais certos, tá? Outro princípio ativo, o álcool. Mas que fique bem claro, eu estou falando aqui do álcool 70%. E não álcool comum. Álcool comum não é desinfetante. Álcool comum é um solvente. E solvente a gente não usa em limpeza profissional. Então, o álcool comum não serve para nada na limpeza. Nem dentro da sua casa. É desperdício você ter álcool em casa. Tá? A superfície que você gosta de passar o álcool, você vai limpar ela com detergente neutro e se precisar você vai passar o desinfetante. O álcool comum não limpa e nem é desinfetante. Aliás, álcool comum não serve para nada, nem para acender churrasqueira serve mais. Porque agora existem aquelas cápsulas, aqueles preparados que já vem aquelas... Você põe ali junto com o carvão, acende o pavê, pronto, não precisa nem do álcool mais. Ah, molhar um pãozinho no álcool, isso é coisa do passado. Agora com 50 centavos, 20 centavos, 30 centavos, você compra esses acendedores de carvão aí. Ok? Então, ó, o álcool 70%, sim, esse é um desinfetante. Tá? Mas mesmo assim, ele não é um desinfetante sensacional. Por quê? Porque ele evapora. Ele evapora rápido demais. Tanto que você pode perceber, quando você vai tomar uma injeção, alguma coisa, o enfermeiro ou quem estiver te atendendo, passa pelo menos 3 vezes o algodão. Para quê? Para ter certeza que a superfície foi desinfetada. Por quê? Porque ele evapora rápido demais. Tá certo? Outra informação importante. Nenhum desses 3 princípios ativos, o álcool, o quaternário de amônia ou o cloro, eles podem ser colocados em contato direto com a substância, com a sujeira. Com, por exemplo, qualquer sujeira orgânica. Por quê? Porque ele perde completamente a sua função de desinfetante. A sujeira inibe a ação do desinfetante. Então, outra lição importante. Primeiro, eu limpo para depois usar o desinfetante. Ok, entendidos? Então, vamos para frente? Vamos para frente. Ceras. Ó, nós já falamos de detergentes. Então, relembrando. Detergentes neutros, pH entre 5 e 8. Detergentes alcalinos, pH entre 8,1 e 14. Detergentes ácidos, pH entre 0 e 4,99. Beleza? Muito bem. Desinfetantes, tipos de princípio ativo. Compostos clorados, quaternários de amônia e álcool, ok? Ceras. Existem 3 tipos de cera no mercado de limpeza profissional. Então nós temos a cera mole, nós temos a cera mista e nós temos as ceras duras. Ceras moles são aquelas ceras à base de carnaúba, aquela que a gente encontra no supermercado, que é própria para ser passada em piso de madeira, única e exclusivamente. Não deve ser passada em nenhum outro tipo de piso, porque senão o piso fica muito escorregadio. Por quê? As partículas da cera mole não se fundem, não forma filme protetor, tem baixíssima resistência ao tráfego, exige lustro constante e escorrega demais. Tanto enquanto molhada como depois de seca, tá? Então, ceras moles e ceras mistas a gente não usa em limpeza profissional. O que é a cera mista? É a mistura da cera mole com a cera dura. Só que dizem, né? O fabricante diz que é uma mistura balanceada. Só que 98% é cera mole, 2% é cera dura. O que vai prevalecer? Não sei. Ceras duras são ceras à base de polímero acrílico. Polímero acrílico é um tipo de plástico. Nesse caso das ceras duras, as partículas se fundem. As partículas são resistentes ao tráfego e as partículas são antiderrapantes. Então esse é o tipo de cera usado em limpeza profissional. Aliás, o nosso próximo curso vai ser um teórico sobre tratamento de piso. Limpeza de piso. O título é Piso, Limpeza, Manutenção e Proteção.
e aí a gente fala bem mais sobre a cera dura, como é que ela deve ser usada, ok? Aqui é só para você ter uma ideia de que ela existe e que ela é usada em limpeza profissional, ok? Então, dentro das ceras duras, nós temos dois tipos de produtos. Nós temos a base seladora e o acabamento impermeabilizante. Ó, tá vendo? Cada um, o próprio nome já diz para que serve. Base seladora, acabamento impermeabilizante. Tá certo? E dentro da ceradura também, nós temos um outro produto que a gente chama de 2 em 1. Mas alguns fabricantes falam 3 em 1, 4 em 1, enfim. Mas na verdade é tudo 2 em 1. Dentro daquele produto, eu tenho acabamento e base seladora num produto só. Tá certo? Diferença entre a cera dura e a cera 2 em 1. Resistência. O tratamento de piso convencional, que é com o uso de base seladora e acabamento impermeabilizante, tem uma resistência maior do que o uso da 2 em 1, 3 em 1, 4 em 1. Enfim, depende do fabricante, cada um vai ter um nome. Tá certo? Mais detalhes nós vamos falar no curso de tratamento de pisos. Provavelmente vai ser o próximo a ser colocado aí à venda. Ok? Outra coisa que nós temos que tirar esse mito de dentro do nosso pensamento, do nosso dia a dia, da nossa cabeça. Desodorizantes, ambientadores, eles não são desinfetantes. O desodorizante, ele simplesmente inibe a propagação do mau cheiro. Como é que ele funciona? O princípio ativo do desodorizante, ele identifica quimicamente a bactéria causadora do mau cheiro e encapsula essa bactéria. Cria uma bolha em volta dessa bactéria. E por decantação, enquanto ele desce pela força da gravidade, ele vai bombardeando quimicamente essa bactéria até acabar com o mau cheiro. Então nós temos aí desodorizantes próprios para ambiente onde tem muito fumante, para peixarias, para lixeiras de supermercado. Enfim, desodorizantes são inibidores do mau cheiro, eles não são desinfetantes, ok? Muito bem, vamos para frente. Mais alguns tipos de limpadores para vocês terem conhecimento. Então nós temos limpadores amoniacados, limpadores multiuso. Tanto amoniacado como multiuso são detergentes alcalinos. Então, ok? É necessário um certo grau de cuidado na hora do uso. Limpa carpetes, limpa vidros, são detergentes neutros. Um limpa-carpete, ele não pode ser agressivo. Por quê? Porque ele é um shampoo específico para limpeza de carpete. Então não pode ser um produto agressivo. Ele é ótimo? É ótimo. Ele já é um produto próprio para limpeza do carpete. Agora, se eu não tiver um limpa-carpetes, um detergente neutro na sua diluição máxima até vai me ajudar na falta do limpa-carpetes. Tá certo? Limpa-vidros também é ótimo. Próprio para a finalidade de limpeza de vidros, porque além de remover a sujidade, o limpa-vidros deixa uma camada protetora no vidro. E essa camada protetora no vidro impede que sujidades fiquem aderidas no vidro, tá? Quer mais um? Lustramóveis. Lustramóveis, ele não limpa um móvel, ele protege o móvel de madeira natural. Ou, como eu costumo dizer, no móvel de madeira, madeira mesmo. Não uma fórmica, um MDF, enfim. É só um móvel de madeira natural. Ele protege, ele evita que o pó grude. Por quê? Porque fica muito escorregadio. O pó não encontra onde grudar, onde penetrar, ok? Não serve para limpar, mas protege a madeira natural. E Brita Inox ou Dust Mop, que são aerosóis, produtos similares. Existe uma série de marcas aí no mercado, mas os mais conhecidos são esses dois. Eles, depois que você limpa a superfície de aço inox, como nós vamos ver daqui a pouco, você aplica esse produto no pano e, em movimentos unidirecionais, você distribui, você espalha esse produto na superfície. E ela protege o aço inox do contato de mãos, da gordura corporal, do pó e de outras sujidades, ok? Tranquilo? Muito bem, vamos para frente então. Outro assunto importante, gente, diz aí com relação à diluição do produto químico de limpeza. A maioria dos produtos de uso profissional exigem, ok, que eles sejam diluídos
misturados com água. Alguns fabricantes vendem pronto uso, mas a maioria dos produtos químicos de limpeza profissional são concentrados. Por quê? Porque tem um prazo de validade maior. Compensa, a relação custo-benefício compensa, tá? Agora é lógico, se o uso for assim, uma quantidade muito elevada, até compensa você comprar produto pronto uso. Mas na maioria dos casos é melhor comprar o produto concentrado e diluir no posto conforme o uso, tá certo? Agora, olha que orientação importante. Diluir o produto em água limpa na proporção indicada. A mesma está normalmente escrita no rótulo da embalagem, ou na ficha técnica, ou na FISP, como eu já falei, e em seguida aplicar a solução sobre o local a ser limpo com um pano, ok? Você vai pegar o produto, vai borrifar no pano e em seguida vai aplicar na superfície, tá certo? Outra coisa aí com relação à diluição. O fabricante ele vai te dar lá uma proporção. Olha, o produto tem que ser diluído tantas partes do produto para tantas partes de água. Por exemplo, diluir uma parte do produto em 9 partes de água. É uma parte do produto em 9 partes de água e acabou. Não é nem uma parte do produto em 8 de água, nem uma parte do produto em 10 de água. É 1 para 9 e ponto final. Por quê? Porque o químico responsável pelo desenvolvimento, pela criação desse produto, testou o produto. E ele verificou que 1 para 9 é a diluição ideal para ele remover qualquer sujidade que tiver ali na superfície. É a diluição em que o produto realmente vai ter uma efetividade de uso, ele vai funcionar. Ele vai ter eficácia na remoção da sujeira. Então isso é muito importante. Tem que seguir a recomendação que o fabricante está dando. O fabricante tem um laboratório, o fabricante tem um químico. O químico estudou 5 anos para desenvolver o produto. Ele testou, demorou mais não sei quantos anos para conseguir, chegar no produto final. E quem somos nós, seres humanos comuns, para mudar essa diluição, para mudar essa escala de diluição. Então, se o fabricante está falando aquilo, é aquilo, ok? Outra coisa, lembrando sempre que quanto menor a proporção da diluição, quanto menos água você colocar na diluição, mais forte e agressivo fica o produto químico. Então, toma muito cuidado. Produto químico de limpeza nunca pode ser usado puro. Nunca, 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 nunca. Ele sempre vai ter que ser diluído em água. Na dúvida quanto à qualidade da água, chamar um técnico para analisar a qualidade da água. Usa sempre, presta atenção, usa sempre a água da torneira que vem da companhia de água responsável pelo abastecimento da sua cidade. Se tiver um filtro junto com a água, ótimo, melhor ainda. Cuidado com água que não venha da empresa responsável pelo abastecimento de água. Água de poço, água de reuso, ok? Consulte sempre o fabricante do produto químico que você usa para ver se o produto que você está diluindo naquela água que não é da companhia de água, ok? Vai ter a mesma eficácia ser diluído naquela água do poço, naquela água de reuso. Normalmente isso não acontece. Então o recomendado é: vai diluir o produto químico em água? Vou. Então a água tem que ser da torneira. E essa água da torneira tem que vir da empresa de abastecimento de água do seu município, da sua cidade e do seu estado, tá? Outra dica, se o produto for novo, se mudou o fornecedor, o fabricante do produto químico que você usa, ou vai usar ali no seu cliente, antes de usar, testa num cantinho para ver se você está diluindo certo, se não vai manchar o piso, se não vai manchar. Testa num lugar ali que não vai trazer prejuízo nem para teu cliente nem para você, ok? Outra dica aí, diluição e reembalagem do produto. Tirou o produto do vasilhame original, diluiu ele em água, vai colocar ele em outro vasilhame? Tenha certeza de uma coisa, esse produto tem um prazo de validade muito curto. Sabe quanto? 24 horas. Então, preparou o produto na parte da manhã da segunda-feira, obrigatoriamente você tem que usar tudo até a manhã da terça-feira. Preparou num dia, no máximo na manhã do outro dia tem que ter acabado já o produto. Não pode preparar o produto na segunda-feira para querer usar até sexta-feira. Não dá certo. O produto perde a sua eficiência, perde a sua eficácia. Ok? Preparou num dia, usa no máximo até amanhã do dia seguinte.
E outra, colocou num vasilhame diferente do galão original, etiqueta nesse novo vasilhame com o nome do produto, a razão da diluição e a data em que ele foi diluído, ok? Diluiu o produto. Sobrou produto dentro do galão original, tenha certeza que a tampa está muito bem fechada, rosqueada. Porque se não estiver, isso pode danificar o produto que restou ali dentro do galão, entendeu? Tirou o produto do galão, diluiu, preparou, sobrou produto no galão original, fecha ele muito bem e deixa ele estocado, guardado em uma prateleira, em um local, tá, muito bem ventilado, com ar circulante, temperatura agradável, porque senão o produto pode estragar e vai perder a sua eficiência. E produto estragado é prejuízo, e ninguém gosta de prejuízo, ok? Outra dica, mesmo que você vá, como eu já disse ali atrás, no uso de EPI, mesmo que você vá pegar o galão e só levar de uma sala para outra, não importa. É luva nas duas mãos. Proteja o seu corpo. Não deixe o produto químico penetrar no teu organismo. Certo? Muito bem. Outra coisa importante, olha, quase ninguém faz isso, mas é muito importante fazer. Mantenha um arquivo organizado das fichas técnicas e da ficha de informação de segurança de produto químico estocados no seu cliente no contrato de limpeza. Por quê? Para que os colaboradores ou o líder ali da equipe possa consultar se ele tiver qualquer dúvida com relação à diluição, com relação a pH, com relação a onde pode usar e aonde não pode usar o produto. Tá? É importante ter isso em mãos. E procure aprender cada vez mais com consciência e determinação sobre os produtos químicos usados no posto de trabalho. Ok? Entendidos então? Muito bem. Quer ver outra coisa que você não deve fazer? Misturar produto químico. Sabe por quê? Ó, é muito importante ter em mente que os diferentes tipos de detergentes e outros produtos químicos jamais devem ser misturados. Por quê? Pois pode haver reação química danosa à saúde e ao meio ambiente. Nos dois casos é muito perigoso. A tua saúde e o meio ambiente, tá? No tempo da nossa avó, da nossa bisavó, enfim, nos primórdios aí, 1900 e bolinhas, não existiam tantos produtos químicos disponíveis para limpeza. Aliás, tem muito produto químico para limpeza, tá? Então não precisa misturar isso com aquilo, não existe mais essa necessidade. O próprio detergente neutro, ok, usado na limpeza profissional, ele vem se aperfeiçoando com o passar dos anos. Então, por exemplo, se no início, lá quando foi criado o primeiro detergente, que foi por volta de 1900, mais ou menos por ali, entre 1900 e 1920, eu não me lembro agora, foi criado o primeiro detergente, o tal do Persil, tá? Detergente líquido. E ele não era tão eficaz quanto os produtos de hoje. Então até se fazia necessário você ter vários tipos de produtos. Hoje em dia não. Com o detergente neutro de hoje você remove um monte de sujidade. Entende? Então não precisa ficar misturando isso com aquilo, nada, olha lá. Todas essas misturas que vocês estão vendo aqui, todas elas as pessoas inventaram e não tem necessidade. Onde já se viu misturar produto amoniacado com produto clorado, que foi aquilo que eu falei do cloro? É um perigo. Detergente com desinfetante, detergente com cera, sabão em pó com cândida. Sabão em pó e cândida não se usa na limpeza profissional. Lustramóveis com álcool, detergente com sabonete líquido, Veja multiuso, o Veja, o azulzinho que se vende no mercado, mistura com lustramóveis, mistura com álcool. Água com álcool, hipoclorito de sódio, detergente neutro, desinfetante, é quase uma bomba atômica. Cera com Coca-Cola, vaselina, álcool, detergente, olha essa aqui, álcool, sapólio cremoso e thinner. Cera com álcool, cera com xadrezinho,
Xadrezinho é aquele pó que você compra em loja de material de construção para dar cor. Agora, o ideal é você usar uma cera transparente, não tem que ter cor. Gente, não tem que misturar nada com nada. Isso aqui tudo, todas essas misturas é produto jogado fora, é dinheiro jogado fora. É tempo desperdiçado, é tua saúde que está sendo colocada em risco. Jamais eu devo misturar nenhum tipo de produto químico com outro. Detergente é para remover sujidade, desinfetante é para higienizar o ambiente, cera é para dar uma aparência mais agradável e proteger o piso, não é? Lustramóveis é para proteger móvel, limpar vidros é para limpar vidro. Enfim, eu não tenho que misturar nada com nada. Vocês perceberam que desde o início do treinamento, o que eu tenho falado aí de produto químico? Detergente neutro, detergente ácido, detergente não sei o que, desinfetante, detergente alcalino, cera mole, cera dura. Eu não falei nada de álcool. Falei do álcool 70%, não álcool comum, álcool 70%. Não falei de sabonete líquido, não falei de... Sabe? Produto químico de limpeza profissional é detergente, desinfetante, cera, desodorizante, detergente removedor de cera. Isso é produto químico. Eu não tenho que misturar um com o outro, ok? Não misturem nenhum tipo de produto químico. Essa é a orientação que o Silvio Guerreiro está dando para você, ok? Então não mistura nenhum tipo de produto químico. Combinado? Muito bem. Legal, vamos entrar agora em alguns procedimentos básicos de limpeza profissional. Lembrando sempre que limpeza profissional, a limpeza ela é feita de pequenos detalhes. É nos pequenos detalhes que vai dar a diferença entre a sua prestadora de serviços e o seu concorrente. É esse pequeno detalhe que vai fazer com que o teu cliente renove o contrato. É esse pequeno detalhe que vai mostrar para o teu cliente que o teu colaborador é uma pessoa que teve treinamento específico para aquele trabalho que ele está executando. Então, cuidado com o pequeno detalhe. Oriente o teu colaborador a não se esquecer dos pequenos detalhes. Quer um exemplo de pequeno detalhe? Colaborador esquecer a luva em cima da mesa. Colaborador tomou um copo de água, todo mundo tem direito a tomar água. Mas tomou água, pega o copo descartável e descarta no lixo. Né? Não esquece o copo ali em cima de uma mesa, em cima de uma cadeira. Já teve casos aí de nós já observamos colaborador esquecer rodo encostado numa parede, um mop água atrás de uma coluna, tá? Esses são os pequenos detalhes. Uma teiazinha de aranha de nada que ficou num teto. Isso é um pequeno detalhe que na hora da renovação o cliente vai, poxa, mas essa empresa, esses colaboradores esquecem tanta coisa, vou trocar de empresa. Então toma cuidado, ok? Então, olha, procedimentos básicos de limpeza. A limpeza sempre tem que ser feita de cima para baixo, do fundo para a saída, do mais limpo para o mais sujo. Quando estiver usando equipamento elétrico, sempre do lado em que está a tomada para o outro lado. Por quê? Isso evita que você fique passando com a enceradeira, com o aspirador de pó em cima do fio. E o fio, ele resiste até um certo ponto. Depois já entra aí no ponto de ruptura. Ok? Então tem que tomar cuidado. Outra coisa, placas sinalizadoras são obrigatórias. Lembra que eu falei? Tá, coloca. Não importa que as pessoas ignorem, mas coloca, avisa. Olha, isso aqui está sendo limpo. Tá? Quer ver outro procedimento básico importante? Que às vezes as pessoas esquecem? Primeiro limpar, para depois desinfetar. Primeiro limpar. O que é limpeza mesmo? É remover a sujeira sem estragar o lugar que eu estou limpando. Limpei, removi a sujidade, só em seguida eu vou aplicar desinfetante, mas se necessário for. Dentro de uma casa, dentro de um escritório, eu não preciso encher o escritório inteiro de desinfetante. Existe o local certo para ser usado o desinfetante. EPIs, jamais esqueça dos EPIs, os equipamentos de proteção individual, a sua luva, a sua bota, o seu óculos, o seu protetor auricular. A empresa forneceu o EPI, use. Se você está pensando em montar o seu negócio, forneça EPIs aos seus liderados. Não economize luva. Se rasgar a luva do colaborador, você tem que trocar e dar uma nova. É melhor você gastar R$5 a mais, ou 7 ou 9, sei lá, com uma luva, do que você ter um processo trabalhista por não ter trocado o EPI do colaborador que danificou.
Agora, se o colaborador danificar constantemente o EPI, aí você tem que tomar um pouquinho de cuidado, ok? Checklist, plano de trabalho, cronograma de trabalho. Elabore um cronograma de trabalho para as pessoas que estão lá no posto. A memória humana é muito falha. No primeiro semestre de 2018, nós vamos colocar também aí um curso para elaboração de cronograma de trabalho. Como realizar um planejamento de trabalho. Cronograma de trabalho vai dizer para o teu colaborador que horas inicia o trabalho, onde é que ele vai estar, o que ele vai estar fazendo. Que produto ele vai usar, que equipamentos, que acessórios, que processos, que procedimentos. Tá? O cronograma de trabalho, ele dá trabalho, mas vale a pena. Ao final do trabalho, verificar se está tudo no devido lugar. Analisar atentamente se o trabalho está bem feito. Evitar esquecer alguma coisa para trás. Isso tem a ver com qualidade. A pessoa que executa o trabalho de limpeza, a hora que estiver saindo de dentro do ambiente, poxa, não custa nada parar na porta, virar e ver se ficou tudo bem feito. Verificar se tudo está no devido lugar. Lembra que eu falei? Limpeza é feita de pequeno detalhe. É no momento, no término que você vai... É você mesmo que vai executar o trabalho de limpeza. Você tem que parar, você tem que virar para trás e tem que ver se o teu trabalho foi bem feito. Acabou, está saindo, para na porta, vira para trás e vê se o trabalho está bem feito. Vê se você não esqueceu nada em algum lugar, não é? Veja se você não deixou de fazer alguma coisa. Recolher um lixo. Recolher uma migalha de pão que esteja no piso, ok? Olha lá, mais algumas dicas básicas, limpeza de superfície. Sabe como é que se limpa uma superfície de aço inox? Você vai lavar com água e detergente neutro, borrifando no pano, na esponja ou na flanela branca, e em movimentos unidirecionais. A limpeza não deve ser feita assim, em espiral nunca. Em movimentos unidirecionais, sempre de cima para baixo. Então, vou, desço um pouco, volto, desço um pouco, vou, desço um pouco, volto, desço um pouco. Tá vendo como a quantidade de movimentos do braço é menor? Olha quantos eu faço. Olha quantos eu faço. Entendeu a dica? Menor movimento repetitivo. Sabe aquela doença, lesão por esforço repetitivo? Ok? Você evita adotando a limpeza unidirecional. Vou, desço, volto, desço, vou, desço, volto, desço. Entendeu? Madeira ou fórmica? Exatamente da mesma forma que o aço inox, só que lógico com uma menor quantidade de líquido. Tá? E se tiver manchado com caneta? Evite o uso de qualquer tipo de solvente. Porque tanto a madeira como o MDF, como, enfim, fórmica, os solventes, eles danificam a superfície, eles não removem a sujidade. Tecido, uma divisória de tecido, uma parede com papel parede parecido com tecido, também não posso usar quantidade de água excessiva, é o mínimo possível. Se você tem o borrifador, é uma borrifadinha na esponja, uma borrifadinha no pano, ok? Plásticos, quase tudo hoje em dia é fabricado de plástico. Uma impressora, um telefone, um aparelho de fax, mouse, tudo, a matéria-prima é plástico. E se você usa álcool para limpar um telefone, por exemplo, o álcool estraga o plástico. Jamais utilizar álcool ou similar. Limpar exatamente como madeira e como fórmica. Entendeu o que eu quero dizer? Qualquer tipo de superfície que você for limpar, desde que essa superfície aceite limpeza úmida, é água e detergente neutro e ponto final. Tá? Mas é bom sempre seguir as recomendações do fabricante. Por exemplo, uma poltrona com couro sintético, eu preciso ver se o fabricante diz se eu posso ou não posso usar produto químico de limpeza. Tá? Porque algum desses couros sintéticos, eles não aceitam nenhum tipo de produto químico na limpeza. Procure se informar sobre isso também, tá? Olha lá, regras básicas para uma boa execução de um trabalho de limpeza. Nunca borrifar o produto diretamente na superfície a ser limpa. Borrifar o produto sobre a flanela, o pano, a esponja
e em seguida passar em movimentos unidirecionais. Nada de limpeza em espiral. É sempre movimento unidirecional. Ao remover manchas e riscos, cuidado para não danificar a superfície. Na remoção de manchas e riscos, também nada de espiral, vai e vem, vai descendo, vai e vem, vai descendo, ok? E vamos aprender a usar o lado macio da esponja, ok? Gente, teto, parede e forro. Antes de iniciar a limpeza nessas superfícies, primeira coisa que você tem que verificar é se essa superfície aceita limpeza úmida, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque existem alguns tipos de superfície que não aceitam nadinha de umidade, nem um pingo de água, nem uma gotinha que seja. Tá? Você precisa identificar, por exemplo, um forro, a diferença. Se é um forro de isopor, se é um forro de poliuretano, se é um forro de gesso, se é um forro, é uma laje. Se tem luminária, se tem que tipo de iluminação que tem, que tipo de lâmpada tem. Numa parede, você tem que identificar se a parede é de drywall ou se a parede é de alvenaria. Drywall é gesso. É gesso e papelão. A umidade vai se divertir. Se você usar água demais nesse tipo de parede, você acaba com ela. A mesma coisa para teto. Lavar teto com mangueira? Não existe isso. Tô brincando, ok? Não faça isso não. Mas entende? Não tem que tomar cuidado. Parede, a pintura é uma tinta que resiste à limpeza úmida ou não? Tá? Piso, eu preciso saber diferenciar o piso que é tratado do piso que não é tratado. Por quê? Porque o piso tratado eu vou sempre limpar ele com água e detergente neutro. O outro tipo de piso também. Mas eu preciso verificar se o tipo de piso aceita ou não limpeza úmida. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. Ok, entendido? Com relação a piso? Beleza, então. Olha lá, banheiros. Sabe aquele local apropriado para você usar o desinfetante que eu disse? Por exemplo, banheiros. Outro detalhe importante com relação ao banheiro é que a limpeza sempre deve ser feita de fora para dentro. Por quê? Seguindo a lógica da limpeza, a limpeza é sempre feita, tem que ter início sempre da parte mais limpa para a parte mais suja. Não é isso? Não é verdade? Dentro de um banheiro, qual é a parte mais suja do banheiro? É a parte interna do vaso sanitário. Então essa parte interna do vaso sanitário é a última parte que você vai lavar do banheiro. Porque é errado você lavar primeiro o vaso sanitário e depois você vir limpar o restante. Principalmente num banheiro, num sanitário de uso comum. Como de um escritório, de uma escola, de uma indústria, enfim, de um shopping, de um supermercado. Entendeu a diferença? Tá? Se você limpar o vaso sanitário e depois limpar o resto, com certeza você vai contaminar o restante do banheiro. Então lava-se o banheiro inteiro de cima para baixo e depois o último lugar que você vai limpar é a parte interna do vaso sanitário. Deu para entender? Tá? Então, olha lá. A higienização dos banheiros é primordial para proporcionar conforto e saúde aos seus usuários. Iniciar pela área externa do box, se tiver box no banheiro, né? Ou o vaso sanitário, e sempre de fora para dentro. Vaso sanitário, se tiver igual aquela foto que eu mostrei aqui, todo enferrujado, o ideal seria trocar aquele vaso. Mas já que o cliente não quer trocar, então você vai lavar esse vaso sanitário assim a cada 6 meses com um detergente um pouco mais ácido. E depois manter ele limpo com água e detergente neutro. Quando a gente fala de limpar o banheiro, é limpar tudo que está dentro do banheiro. É teto, é parede, é espelho, é pia, é box por dentro, box por fora, é piso, é porta, é maçaneta da porta, é cesto de lixo. Vai recolher o cesto de lixo do banheiro? Não deixa o lixo.
tira o saquinho, amarra, põe um saquinho novo, lava, põe um saquinho novo. Não queira economizar saco de lixo, é a pior coisa que tem. Nós já vimos isso acontecer dentro de uma UTI. Eu estava visitando uma pessoa e o responsável lá pela limpeza da UTI de uma empresa boa aí do mercado, que tem uma boa reputação. Sabe o que o colaborador fez? Foi lá, pegou o cesto de lixo, foi até o carro funcional. Até aí tudo bem. Enfiou um mãozão dentro do cesto de lixo, com luva, mas enfiou a mão lá dentro do cesto de lixo. Pegou o papel e jogou no coletor de lixo lá do carro funcional. E depois um dos papéis que não quis sair, ele enfiou o mãozão lá e puxou. Isso não pode ser feito. Banheiro exige muito cuidado. E não adianta, vou encher de desinfetante, vou deixar agindo, depois eu lavo. Não adianta. Como eu já disse lá nos procedimentos básicos, primeiro eu tenho que limpar para depois desinfetar. Então, muito cuidado na limpeza de banheiro. Seja detalhista. Lave o banheiro inteiro primeiro com água e detergente neutro. Remova todo tipo de sujidade. E só em seguida você vai aplicar o desinfetante. No banheiro inteiro, não. Olha onde é que você vai aplicar desinfetante. No ralo principal do banheiro, no ralo da pia, no ralo do mictório, tá? Em alguns casos, na maçaneta da porta, na torneira, na descarga. Mas quando eu falo aplicar, não é jogar, é dar uma borrifadinha, ó. Chega. Não adianta encher o vaso sanitário de desinfetante. A primeira descarga que você der vai tudo embora. Entendeu? Onde é que você tem que usar desinfetante? Só nos locais apropriados. E não é em grande quantidade. Quanto mais desinfetante você usa, mais os micro-organismos se tornam resistentes àquele princípio ativo. Então, procure usar o mínimo possível de desinfetante. Agora, se houver um caso de contaminação e tal, aí já é um outro processo, é um outro procedimento, tá certo? Então, ó, uma boa limpeza ocorre quando se retira toda a sujidade, mantendo-se as características originais da superfície que foi limpa. Espero que você tenha entendido, e se você ficou com alguma dúvida, fala com a gente. Acesse o nosso site. Lá no nosso site você tem uma área lá para entrar em contato, para tirar dúvidas, ok? As consultas são gratuitas, pode consultar, eu estou lá para te ajudar. Eu estou lá para fazer com que você se torne um profissional da limpeza, um profissional com conhecimento, tá? Você pode também nos acompanhar pelo LinkedIn, pelo Facebook ou pelo Instagram, nós estamos nos 3. E constantemente nós colocamos atualizações. Onde estamos, o que estamos fazendo, cursos ministrados. E no nosso canal no YouTube, também vídeos curtos, ok? Te ensinando a usar um mop pó, um mop água, uma enceradeira, um mop água com reservatório, um aplicador de ceras. Não é? Como é que se coloca a maneira correta de se usar uma enceradeira, de se colocar o suporte de disco, o Instalock na enceradeira. Constantemente vão ter novos vídeos, porque a cada momento, a cada lançamento de novos materiais de limpeza, nós vamos estar colocando lá no nosso canal no YouTube. Aí você se inscreve no nosso canal e você vai ser avisado sempre que tiver algum novo vídeo, alguma atualização. Obrigado por adquirir esse curso. Nos acompanhe aí pelas redes sociais. E também é uma maneira de você saber dos nossos lançamentos. Obrigado por ter adquirido esse produto e te vejo no próximo curso. Até lá então!